Olá, milionários! Nosso último encontro. Deixa eu fazer uma recapitulação rapidamente aqui sobre a antepenúltima aula, tá bom? Porque nós falamos sobre como saber se uma ação está barata ou não. Então, só lembrando, eu vi muitas dúvidas, não sei também se é o chat GPT que atrapalhou vocês, mas acontece o seguinte, a forma simples de ver se uma ação, isso para dividendos, que é o nosso foco, ela está barata ou não, é através de quanto está pagando dividendo. O mínimo que se espera de uma ação é 6%, tá bom? Acima disso daí, mais barato ainda está. 6% como se fosse assim, o justo para comprar ação. Pode comprar 6%. Mais do que isso já é lucro para nós, tá bom? Então, mínimo 6% para você comprar uma ação. Aí tem casos específicos, você está pagando 4% ou 5%, mas ela tem um crescimento muito grande, então compensa, você pode comprar também, mas a base é esse daí, 6%. O valor de um ativo, chama valuation, né, que usa a palavra inglesa, quase tudo investimento se usa o inglês. É um processo complicado, né, saber o valor de alguma coisa. Tem várias formas de você poder fazer isso aí, tá bom? E, inclusive, para ações, até assino algumas casas de análise que tem relatórios e dão já os valores. Tem uma equipe para calcular isso daí. Porque, por exemplo, se você for fazer o método mais usado, você tem que levar em conta quanto que a empresa vai crescer nos próximos 10 anos. Ou seja, isso na verdade é um chute, né, que se dá. Então, essas casas de análise, elas têm pessoas já acostumadas a fazer esse tipo de análise, já vem do mercado financeiro, tem equipes para fazer isso, tem já programas computacionais, e eles fazem estimativas, também você não vai levar o pé da letra, como eu falei, é um exercício de adivinhação. Tá? Mas eles fixam lá um valor para você ter como referência. E como aqui a ideia é ser simples, então eu não expliquei como faz o cálculo, que é bem complicado, é bem aleatório, como eu falei, né? Mas você segue os 6%, tá bom? Tem outras formas também, quando você chegar lá no avançado, quem for fazer em outubro, eu vou mostrar algumas outras formas para complementar isso daí, tá bom? Saber se uma ação está barata ou não, de forma simples, que é a ideia sempre. Quanto mais simples, melhor. Opa, boa noite aí, Clarindo. Seja bem-vindo aí, cara. Vamos lá. Então vamos. Aqui eu tinha dado uma engasgada, que eu estava falando do Okada, deixa eu fazer uma recapitulação dele também, tá? Então, o Okada, o que eu acho fantástico na obra dele é que são práticas simples que nós podemos desenvolver no nosso dia a dia e que melhoram a nossa saúde como um todo. Lembrando que até a questão do bem-estar, né, de você estar animado ou não, se você está otimista ou não, isso aí o Okada considerava saúde. Pessoas pessimistas, por exemplo, ele considerava pessoas doentes. Né? Então, é bem ampla a definição de saúde do Okada e, de toda forma, isso é bom, porque quando você aplica a prática dele, melhora um aspecto muito amplo de aspectos da nossa vida. Tá? E como eu falei, são práticas simples. Okada teve a preocupação que nós tivemos aqui nesses encontros, fornecer ferramentas acessíveis. Não adianta falar alguma coisa que tem que gastar muito dinheiro, se limita o uso das pessoas. Então, quando você vem com práticas que são acessíveis financeiramente, né, quando você vem, como eu falei, com análise de 6% de dividendo, que é fácil de você praticar, então você torna viável, tá bom? Fora isso daí, quando fica muito complicado ou custa caro para você desenvolver algum assunto, ou alguma teoria, alguma técnica, então já começa, para mim, já começa a não valer a pena, tá? Então, aqui a gente estava falando, comecei a falar sobre a questão da agricultura natural, que é importante de alimentar bem. Então, só recapitulando, na verdade, Okada começa, né, a questão do pensamento, tem até uma palavra em japonês que se chama sonen. Sonen é você estar alinhado, seu pensamento, seu sentimento e suas ações. Quando isso converge, você tem resultados assim, espetaculares nas coisas que você faz. É você pensar, sentir e praticar o que você pensa e sente. Tá bom? Tem pessoas que pensam uma coisa, tá? E praticam outra. Sentem uma coisa e praticam outra. Então, na verdade, é você estar alinhado, realmente acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Ou fazer aquilo que você realmente acredita. Tá? Então, você vai ter um resultado melhor. Então, começa na mente. Okada, ele, né, acreditava que o pensamento era menor das partículas, como eu já falei. Então, você, com pensamentos positivos, você emitia
energia positiva e se banhava dessa energia positiva. Pensamentos negativos, né? Pensamentos derrotistas, pensamentos de mal para as pessoas, para o ambiente, isso também carregava de partículas negativas, de energia negativa o ambiente, e você também era contaminado por essa energia negativa. Então, é uma forma bem interessante, né, de falar sobre bem e o mal, sem entrar no aspecto religioso, né, no aspecto científico. Acho muito interessante essa abordagem que Okada deu. Bom, então, continuando, tá? A gente está falando da questão do pensamento, tem a ver com as práticas. Então, práticas virtuosas, o que é uma prática virtuosa? Aquela que gera gratidão nas pessoas, aquela prática que é útil, portanto, gera gratidão. Essa gratidão das pessoas, muito obrigado, você foi útil para mim, muito obrigado esse conselho que você deu, muito obrigado por ter me ajudado a carregar essa cadeira, muito obrigado por ter me ajudado a limpar a casa, muito obrigado por você ter estendido a mão quando eu precisei. Então, isso daí gera, como eu falei, isso é um sentimento positivo, gratidão, isso gera uma energia positiva para você e para quem está sentindo. Então, isso é uma forma de você melhorar a saúde. É bem interessante, eu acho, essa abordagem do Okada. Então, uma das formas da prática do método de saúde dele é prática de boas ações, prática de virtude. Então, por isso que eu estava comentando, quando eu estava falando sobre a questão de acumular riqueza, né? Beleza, você acumula riqueza, o que você vai fazer com isso? Pô, beleza, você garantiu sua independência, você garantiu mais que sua sobrevivência, você garantiu sobrevivência até das suas próximas gerações, dependendo do quanto você conseguir. Tá? Porque eu contei durante os nossos encontros de várias pessoas, inclusive o próprio Okada, que se tornaram bilionários. E o Okada se tornou 2 vezes, porque ele faliu na quebra da Bolsa, em 29, e ele voltou a ser bilionário depois. Então, isso não é nada impossível. Se as pessoas conseguiram, você também pode. É só fazer o que eles fizeram. Estudar e ter disciplina, né, de investir e esperar. Né? Paciência, modo das virtudes. Achei até legal, né? O ChatGPT. Eu acho que a paciência, que tem muita gente que fala que é capacidade de se adaptar, né? Muito gestor que fala isso. Eu acho importante também a capacidade de se adaptar às circunstâncias, né? Não ser teimoso num só ponto. Saber ver as situações e se readaptar. Outros podem falar várias outras coisas, o estudo, enfim, mas eu acho a paciência, quando joga no ChatGPT, aparece paciência mesmo. Ai, ai. Bacana, eu sou fã do ChatGPT, né? Só você tem que filtrar, muitas vezes ele erra. Né? Então, por isso que a inteligência artificial, né? Que a nossa inteligência orgânica, a gente consegue adaptar a análise das coisas que nós estamos fazendo. Igual a linguagem. Né? Você fala, por exemplo, assim, vai esperando. Se for levar o pé da letra, eu falei com ironia, vai esperando que eu vou fazer o que você está pedindo. Aí a pessoa vai ficar esperando mesmo. Assim. Então, a inteligência artificial, ela escorrega em coisas desse tipo, né? Dessas sutilezas. Por enquanto, talvez até melhore, mas por enquanto, né? Por isso que chama artificial. Bom, então, voltando aqui, outro ponto é a agricultura natural. O Okada, ele criou uma técnica de agricultura, ensinou, viu o resultado, tá certo? Existe até hoje. Inclusive, em Ohito, que é uma região do Japão, tem não só a fazenda, né, onde tem criação de gado totalmente natural, sem usar vacina, sem usar os hormônios, né, que eles injetam no gado. É totalmente natural a criação deles, sem esse tipo de química artificial. Também a plantação, como eu falei, mostrei uma uva, né, que é 60 anos, é mais de 60 anos, mais de 70. Ela é criada sem... Ela é plantada, desculpa, sem o uso de pesticida ou esterco ou fertilizante. Tá? Então, são uvas deliciosas, o solo é macio, você consegue colocar um vergalhão no solo, já falei, né? Tem até vídeo no YouTube quanto a isso aí. E, bom, esse produto natural, então, é um produto mais saudável, porque ele não tem resquício de contaminação química, tá bom? Então, química nociva, né? Uma química artificial, e nem contaminação pelo esterco. Então, com isso, você tem um alimento ultra saudável, consequentemente reflete na sua saúde. Tá? Então, um dos pontos, já falei, questão da prática de virtudes, outro ponto é a agricultura natural. Nós que moramos em cidade, não temos talvez uma área para podermos plantar, mas você pode fazer na tua casa o quê? Plantar cebolinha verde, você pode plantar algumas hortaliças, tá bom? Tempero verde, e com isso daí você já não só economiza, você não vai precisar comprar, né? Você vai colher, como você também já tem um alimento mais natural. E o próprio ato de plantar o alimento e colher já é uma terapia, já coloca você em sintonia com a natureza. E Okada, quando ele fala a questão de apreciar o belo, tem a questão de você sintonizar a natureza. Né? Então, existem pesquisas, por exemplo, quando você fica contemplando o mar,
você olha assim lá o horizonte, dá aquela ideia de infinito. Isso aí causa um relaxamento na tua mente, que faz liberar, né, endorfina, que é uma substância boa para o organismo, e você melhora o teu estado de saúde, além de você cheirar aqueles odores, né, marítimos, né, que a gente costuma chamar de marisia, por exemplo. Então, você vai cheirando aquilo, tem íons ali de cloreto e tal, são coisas que fazem bem para a saúde. Você mergulhar, né, aquela água salina ajuda a limpar as vias respiratórias, né? Então, você tem uma série de benefícios, assim. E no Japão, também eles têm o hábito de caminhar nas florestas, porque também as árvores liberam substâncias orgânicas que, ao serem exaladas, elas causam também um efeito benéfico para a saúde. Então, existem pesquisas nesse sentido. Mas só pelo bem-estar que você sente, né, já vale. E é um custo zero, né? A gente não paga para entrar na praia, pelo menos ainda não. Espero que nunca paguemos. E mesma coisa uma floresta, passear num bosque, num jardim. Então, esse tipo de coisa, você tem opções gratuitas que você pode fazer e beneficiando sua saúde. Então, você pode, por exemplo, criar arranjos florais, colocar arranjos florais na sua casa. Não dá para ter um jardim, mas dá para você colocar uma flor uma vez por semana, embelezar a sua casa, apreciar aquela beleza, trazer aquela beleza para você. Né? Você pode deixar sempre a casa limpa, já é um hábito de higiene, mas a limpeza é uma forma de belo. Então, você andar com roupas limpas, né? Não precisa ser roupa cara, mas uma roupa limpa, você andar arrumado, ter cuidado com sua aparência pessoal. Isso é uma prática do belo, segundo o Okada. Eu acho bem interessante isso, porque você influencia outras pessoas através disso. Né? A pessoa vai olhar você e vai sentir bem ou não. Então, acho bem interessante como ele dá abordagens bem diferentes. A gente sabe no dia a dia que a aparência é muito importante. Ele não vai para essa questão de fazer a vontade dos outros no sentido de seguir convenção, mas no sentido de você fazer uma prática de bem. Você procurar estar apresentável para as pessoas para causar uma boa impressão nela, elas se sentirem bem. Então, é bem interessante essa abordagem do Okada. Bom, então aqui em Ohito, como eu falei, tem criação de gado natural, plantação natural, tá? Inclusive tem um curso técnico de agronomia e tem uma graduação em agricultura natural, tá? Nesse mesmo local aqui. É um lugar muito bonito, tá? Vale a pena, quem tiver a condição, visitar. Aqui, estava falando dessas uvas, né? 70 anos, mais de 70 anos, na verdade, que elas são plantadas sem química nociva, né? Tudo tem química, tá? Tudo que existe tem química. Ele fala uma química artificial, igual fertilizante, por exemplo, pesticida. Fala defensivo agrícola, é um nome bonito, mas na verdade é pesticida, para matar peste, matar praga, é veneno, tá? Então aqui, você vê que as uvas são protegidas, por quê? Porque podem vir passarinhos, né? E se alimentar delas. Então, para evitar isso, coloca aqui papel, isso aqui é papel em volta dela, aqui tem uma tela também, só isso. Então, são técnicas apenas naturais, não tem nada que prejudique a qualidade da uva, pelo contrário. Aqui também o solo não foi colocado nada, além de folhas, além da própria água e terra, só isso. Pecuária, né? Falei criação de gado sem uso de química artificial. Aqui em São Paulo, eu estava falando do Japão, né? Então, o Japão, Okada, criou 3 protótipos. Né? O que é protótipo? O protótipo é um modelo, é uma ideia do mundo ideal. Então, Atami, Hakone e Kyoto. Nesses 3 lugares, como eu já cheguei a mostrar para vocês em outras oportunidades, qual é o diferencial? Você tem muita área verde, tá? Você tem jardins, você tem árvores, você tem locais, museu, né, que tem Atami, tem também Hakone, você tem o teatro, no caso de Atami. Então, seria um mundo em contato com as artes, em contato com o belo. Podia ter biblioteca, né, podia ter locais para você conectar à internet, ver filmes, streaming. Né? Ou seja, então, a leitura, filmes, né, que eu particularmente adoro, essas duas aí que são bem acessíveis. Eu tenho uns 30 anos que eu assisto pelo menos 4 filmes por semana, pelo menos. Então, é uma forma barata de você ter uma diversão e se informar, e até viajar pelos filmes, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas. Né? Pode pesquisar sobre aquele assunto que você viu o filme. Tem muitas histórias reais também, motivadoras, contando aspectos da humanidade interessantes, pessoas que venceram dificuldades. Assim, eu acho fantástico. E leitura também, idem. Mesma coisa para o filme, você viaja para vários locais, você aprende muita coisa. Né?
Até mostrei um desses encontros. Tem aqui, pô. Aqui é o quarto da minha filha que você deu para poder fazer esses encontros. Está lendo alguns livros aqui de investimento. Então, aqui, ó, do Howard Marks, eu já segui para vocês. Isso aqui fala de um banco que faliu, o Banco Marca, do Alberto Cacciola. Tá? Então, estão aqui esses livros que eu li, minha filha está lendo, então eu me diverti com eles, aprendi com eles, minha filha está lendo, então minha família toda, né? Minha filha mais velha está lendo, e assim nós vamos. Então, diversão acessível e ajuda com português, ajuda com fluência verbal, ajuda com a criatividade, a leitura é coisa fantástica. Então, Mairink aqui nós temos em São Paulo, né? Para quem não tiver oportunidade ainda de ir ao Japão conhecer, né? Atami, Hakone e Kyoto. Mairink, interior de São Paulo, você tem lá um protótipo também do mundo ideal do Okada. Né? Então, exercício de voluntariado das atividades da MOA. Então, MOA, só lembrando, Mokichi Okada Association, né? Em inglês, Associação Mokichi Okada, que é uma ONG internacional que desenvolve as atividades do Okada. Ela se baseia no trabalho voluntário. Ela tem pessoas que são profissionais trabalhando nela, mas a mão de obra basicamente é de voluntários. Pessoas que, lembra, Okada pratica atividades benéficas para a sociedade, recebe energia positiva, melhora a saúde. Então, aqui, por exemplo, festa das cerejeiras, né? Porque a cerejeira no Japão é um símbolo nacional. Então, lá em Mairink tem cerejeiras, né? A comunidade de São Paulo japonesa é muito forte, muito grande, muitos frequentam a MOA. Então, tem a festa das cerejeiras aí uma vez por ano, que é tradicional no Japão. Ou seja, festa, né? Você fazer uma festa de alto nível, de confraternizar com as pessoas, isso é uma coisa do bem, uma coisa que te traz alegria, que te traz benefício. Aqui também tem agricultura natural, né? Todos os protótipos de Okada têm polo de agricultura natural, assim como jardins, como eu já falei, né? Como centros de cultura. E aqui tem umas senhoras, veja, isso é para todo mundo, as senhoras plantando, colhendo. Então você não só se alimenta bem, lá em Mairink, tudo não, mas boa parte do almoço, 90% do almoço é feito de produtos que se plantam lá mesmo, né? No local. Então tem voluntários plantando, colhendo, fazendo o almoço. Então, autossustentável o local lá em termos de atividade, né? Os voluntários, eles tocam o local. E você tem a oportunidade também de trabalhar a terra, de entrar em contato com a natureza, como eu falei, melhorar a saúde. E no final das contas, você deve se alimentar de uma comida saudável e um preço bem acessível, tá? Bem interessante esse modelo de sociedade que eles montam. Bom, aqui, ó, nós já temos, parece, no IFES, né, da MOA, então, uma forma de divulgação também, né? Porque se é uma coisa boa, a gente faz o quê? Divulga para outras pessoas, né? Aqui, ó, a apresentação do Balé Orfanato, que foi um orfanato da Serra, tá certo? Então, olha só, crianças foram se apresentar para outras crianças, então levar o belo para quem não tem acesso e, ao mesmo tempo, doar seu tempo em favor de outras pessoas. É uma prática de virtude. Então, foi bem interessante. E aí teve doação também, fizemos junto aí uma doação de alimentos, né, sempre tem gente que precisa de comida, roupa, então nós vamos fralda, roupa, comida nessa ação aqui. Então, isso é uma atividade MOA. Pós-graduação também, em Química, né, que o Okada ele fala sobre agricultura natural, a própria arte e cultura. Então, em Química, você tem licenciatura em Química, né, que são eles formados para lecionar. E você, então, pode ensinar, né, usar, como a oficina que eles estão fazendo aqui, a arte para melhorar o nível de aprendizagem, né, dos alunos. Tem vários trabalhos, não só do Okada, não. Né, no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, o uso de cinema, o uso do teatro, o uso de histórias em quadrinhos aqui no Brasil, inclusive, São Paulo já foi feito, para melhorar o ensino. Tá? Então, isso é o uso da arte para poder melhorar o ensino. Isso não é só de química, não, tá? Química também, de outras matérias também. Aqui, um workshop de café foi uma experiência bem interessante, tá? Qual foi a ideia? É o belo pelo paladar. Chegamos numa cafeteria, perguntamos, quanto custa para fazermos degustação de café? Aí fechamos um valor, né, com a dona do local. E é interessante que esse daqui de Costas, esse rapaz daqui de Costas, ele é um barista, né, um especialista em café.
E ele não cobrou, ele falou, não, só de divulgar o café, eu venho aqui de graça da palestra para vocês. Né? Eu falei, não, pô, beleza, pode divulgar, a gente vem consumir de preferência. Tá? Ele, não, é isso aí. Né? Compre então aí com a cafeteria, eu venho e dou a palestra para vocês no dia. Nós marcamos, ele foi, ele deu aulas sobre café, como preparar, né? Que está fazendo café de infusão, depois ele mostrou café expresso, enfim. Nós provamos 3 tipos de café, foi exatamente o expresso, de infusão, e aqueles café com Nutella, com doce, né? Café doce, bem misturado com doce. Então, tomamos 3 tipos de café, né? Comemos um salgado aí para também morrer de fome. Fizemos arranjos florais, né? Oficinas de flor, fizemos oficina de poesia. Então, foi uma tarde bem agradável. Observe que tem todo tipo de pessoas, né? Novas, mais velhas, enfim, com vários graus de escolaridade, porque para praticar isso não precisa ter grande estudo, né? Que também é bem acessível, não precisa ter grandes anos de estudo, muitos anos de estudo para isso. Qualquer pessoa pode praticar isso, que é interessante, né? Como eu falei, é bem inclusivo, você não limita quem vai praticar. Aqui é o exemplo, né, de Okada, ele vendeu uma casa dele para comprar esse vaso aqui e colocar no museu. Isso aqui é uma obra de arte considerada tesouro nacional do Japão. Então, assim como o bioma das ameixeiras, o pote de glicínias, isso aqui é bem antigo, porque antigamente no Japão não existia geladeira, assim como em outros lugares, né, nas épocas bem remotas, lá, na época medieval, e aí você colocava chá aqui, e ficava conservado o chá aqui nesses potes. E eles eram, como vocês veem, adornados, tinham desenhos. E quem fez esse pote aqui, Ogata Korin, é o artista japonês, um dos artistas japoneses mais respeitados no Japão, mais tido como gênio, né? Então, por isso que esse pote é tão valioso, é um tesouro nacional, e o Okada comprou, vendeu uma casa para colocar no museu, porque ficava, não sei se vocês vão lembrar, mas eu coloquei um texto uma vez, que o Okada queria criar um museu para o povo, para levar a arte que ficava restrita aos bilionários, levar para as pessoas comuns. Então, esse foi o objetivo dele, criar o museu, e assim ele fez, e por isso ele comprou esse vaso, né? Então, um pouco antes dele falecer. É interessante até essa história, que ele comprou, ele conseguiu, depois de muitos anos, né, ele conseguiu comprar o vaso, e ele passou a noite contemplando, né, o vaso, e colocou no museu, e logo depois ele veio a falecer. Né? Então, é bem interessante. Então, o Okada, ele praticou isso que ele ensinou. Ele podia ter comprado e ficado para ele com esse vaso, já que ele é um imenso apreciador da arte. Ele falou, se é bom para mim, é bom para os outros. Então, ele colocou no museu, onde ele também via, mas as outras pessoas também podiam contemplar. Né? Ou seja, ele praticou o altruísmo. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Né? Então, ser egoísta, eu vou comprar e vou ter para mim, porque eu gosto disso. Ser altruísta, eu vou comprar e vou disponibilizar para as pessoas. Então, veja que ele não deu. Ó, toma aí, comprei esse sócio que vocês quiserem aí. Mas só podia quebrar, podia vender e comprar outras coisas. Não, ele colocou no museu, aprecie a arte. Né? Estou oferecendo a vocês o deleite, estou oferecendo a vocês a oportunidade de apreciar uma obra de arte. Então, como disse, tem um museu, esse em particular está em Atami, né? Esse pote de glicínia, se você paga um valor simbólico, né? Um valor bem acessível para a entrada, que é até para a manutenção do museu, e pode ver várias obras de arte. Aqui é um arranjo floral chamado Ikebana, tá certo? Isso é muito comum no Japão. Né? E o Okada, ele criou um estilo, né, próprio de Ikebana. A EMA, inclusive, tem um curso, né, de Ikebana, e chama Korinka, né, o estilo que eles usam na EMA. Um estilo bem simples, fácil de se aprender, porque o Ikebana, né, a arte do Ikebana, você demora anos para aprender. Há quanto? Há 7, 10 anos. Aí depende da escola que você está estudando aí. Uma aula por mês. Tá bom? E, no caso, o Corinca é muito mais acessível, muito mais rápido para você aprender o conceito. E é uma coisa agradável, porque, como eu falei, você não tem... Eu, por exemplo, moro em prédio, não tenho um jardim no meu prédio, muito menos é para fazer o jardim no meu apartamento. Eu ou moro ou boto o jardim aqui no meu apartamento. Então, mas você pode fazer o quê? Colocar flores. Né? No trabalho, por exemplo, você pode colocar uma caneca bonita,
colocar flor, né? Trazer um ambiente melhor, melhorar, você olhar aquela beleza e modificar seu interior, sentir mais animado, sentir mais alegre durante o dia de trabalho. Pessoas que chegarem à sua mesa também poderem apreciar, se beneficiar desse sentimento bom. Então, você vê uma forma barata, que você não precisa comprar flor cara, você pode comprar até aquele jarro de flor, que as flores duram mais, né? Vende na feira, porque está tudo caro, né? Mas você pode pegar essa flor que dura mais tempo, não é tão cara, e colocar em casa, colocar no trabalho. E com isso daí você vai gerar o quê? Vai gerar uma energia em volta positiva muito boa. Então, é interessante, mais uma vez, essa questão do Okada, de pensar tudo como energia. Né? Então, você tem coisas belas que emitem pela beleza uma energia que vai te atingir e vai, consequentemente, melhorar teu interior, né? Melhorar a tua mente. Então, é basicamente essa a filosofia, né? Falando de maneira simples, basicamente é nisso que se baseia o método Okada. Além da bioenergia que eu já falei com vocês, né? Que através de investigação de pontos no corpo e emissão de energia, através da palma da mão, você canaliza energia para pontos onde a pessoa precisa receber, né, energia segundo Okada ensina, e você com isso consegue tirar a causa da doença, que são as toxinas, né, as impurezas que vão concentrando no nosso corpo. Então, através dessa retirada, você restabelece a saúde. É bem interessante também essa ideia de recuperação da saúde, não de cura de doença. Bom, tá aqui, ó, você vê um arranjo bem simples, né? Então, Okada, mais uma vez eu falo, ele teve o cuidado de criar métodos acessíveis para que possamos usar e melhorar a nossa saúde como um todo. Aí, qual a importância de melhorar a saúde como um todo? Aproveitar os milhões que vocês conseguirem. Inclusive, ter saúde para esperar, né, até o efeito bola de neve. Não é de uma hora para outra que a gente consegue chegar a 1 milhão, né? Do nada. Então, uns 7 anos você vai demorar para começar a ver um resultado. Depois também é exponencial, depois de 7 anos começa a vir bem rápido. Você nota isso claramente, só você praticando para ver. Você está olhando uma ação que está, vamos chutar aqui, R$1, e ela fica a 1,20, 90 centavos, vai variando o preço, aí 1, 2, 3 anos, aí daqui a pouco ela 2, 2,50, 3, 5 sobe, e vai embora, entendeu? Então, só mesmo praticando para ver e sentir a beleza que é. Bom, aqui outro arranjo. Então era isso aí, complementando aí o que eu estava falando da última vez. Vocês têm alguma dúvida? Doutor Robinson. Então, doutor Robinson, cadê? Tem dúvida aí? Cadê ETF? Manda para nós aí. Ah, doutor Robinson, está esquecendo aí das coisas, rapaz. Você quer sorrir? Doutor Robinson vai te fazer sorrir. Vamos ver aqui. Então, ETF, tá? O que é ETF? Você compra como se fosse um índice. Por exemplo, você, em termos de dividendo, você tem uma ETF de dividendo, Small 11, tá bom? Não Small 11, não, desculpa, Small 11 é de Small Cap, são empresas de menor tamanho. Você tem as Blue Chips, né, tipo Vale, Banco do Brasil, Itaú, que são as empresas grandes, consolidadas. E você tem empresas que não são ruins, mas não estão ainda consolidadas, como, por exemplo, Tupi, Metal Leve, tá bom? Você tem a Imovida, que é a locadora de carro, Localiza, locadora de carro, são small caps, empresas, né, não consolidadas, não tão grandes quanto essas empresas já até centenárias, tá bom? Então, são small caps. Então, você tem um índice, que é o Small 11, você tem um índice de dividendos também, que é DIV 11, se eu não me engano. Então, quando você compra o índice, você vai estar comprando a média de algumas ações de dividendos que são colocadas numa cesta, que é esse índice, igual o índice do Ibovespa, o IBOV11. Tá? Pega-se algumas ações que uma equipe da Bolsa de Valores escolhe, e ali essas ações vão ter um rendimento, tá? Um médio. Esse rendimento médio é que é o índice da Bolsa. O índice da Bolsa está subindo ou descendo, depende das empresas que compõem o índice. Então, por exemplo, se tem Petrobras no índice,
um peso grande, e o petróleo ele diminui o preço, a ação da Petrobras cai e o Bovespa vai ser provavelmente puxado para baixo, tá certo? Então, é isso que é o índice. Para a pessoa que quer investir na Bolsa e não quer ter preocupação ou acha que está inseguro para investir, então você compra o índice. É melhor que você comprar, inclusive pessoas que vão, vou aumentar minha segurança, eu vou comprar aí 30 ações. Você está diluindo muito o teu resultado, você está aumentando sua segurança. Ó, certo, quanto mais se diversifica, mais aumenta a segurança. Mas também você diminui o teu resultado, que você vai jogar para uma média. Então, se tiver uma ação lá que é brilhante, vai valorizar para caramba, a média vai puxar esse resultado para baixo. Né? Porque você não vai ter todas as ações brilhantes valorizando muito. Entendeu? Então, o que acontece? Aí a pessoa vai, escolhe o índice, é melhor que comprar 30 ações. E para dividendos a mesma coisa. Você pode comprar o índice de dividendo, tá certo? E aí você vai, daquelas ações que são escolhidas para formar o índice, você vai estar comprando o representante delas, né? Como se você, em vez de você comprar todas as ações que estão lá no índice, você compra o ETF, tá certo? Aí você vai ter o resultado semelhante àquelas ações que foram escolhidas para o índice de dividendos, tá? Então, isso que é um ETF. É isso aí, doutor Robson, que eu queria saber. Aí está falando aqui, eu comprei ETF, cuja sigla está aqui, Q11. Tenho 15 cotas, me pagou R$16. O valor dela é de 87. Está pagando bem. Pagou bem esse resultado de 87, é R$16. 15, o valor dela é 87. Tá bom. Beleza? Então, isso aí, ETF é isso. Tá? Tá aí a dica aí, ó. Quem quiser, tá aí, ETF aqui, tá escrito aqui, ó. Vocês veem aí depois aí. Pesquisa aí. Tá bom? Bom, mais alguma coisa aí, meus amigos? Vamos falar então um pouco mais aí, tá? Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui do seguinte, né? Que a ideia, eu coloquei numa ordem certa para mim, porque eu, a vida toda, eu segui o que se ensina aí na escola, a sociedade tem como consenso, né? Eu, desde jovem, eu praticava o que eu cada falei de atos meritórios. Eu trabalhava com comunidade, atendendo pessoas em suas dificuldades e tal, faz doação de comida, de roupa, dá atenção, enfim, atendia, ouvia as pessoas, procurava ajudar na medida do possível. Né? Só de você ouvir uma pessoa que está com problema, você já está ajudando. Então, oferecer meu tempo em prol dessas pessoas. Eu dava aula gratuitamente, só que chegou num ponto que eu falei, pô, isso é burrice, porque eu estou no buraco querendo tirar a pessoa do buraco. Eu tenho que melhorar para puxar essa pessoa, né? Porque, pô, eu fui melhorando até financeiramente, também não era difícil, né? Que eu era apertado de grana para caramba, para melhorar um pouco, não era difícil. E eu comecei a poder fazer mais. Como assim fazer mais? Você estava, por exemplo, onde a gente atendia as pessoas, né? Tudo era trabalho voluntário. Aí faltava, às vezes, tinta para impressora. Aí ficava, está faltando tinta, né? Ninguém se habilita a fazer uma vaquinha ou ir lá e comprar. Eu ia lá e comprava, pô. Ah, a impressora estragou. Eu já tinha uma renda melhor, eu ia lá e comprava a impressora e só colocava no lugar. Ah, está precisando de um armário. Eu ia comprar o armário, porque o armário estava lá doado, já estava caindo os pedaços, já. Eu ia comprar, falei, pô, isso é legal. Então, eu consegui dar uma melhorada na vida, eu pude fazer mais, porque antes eu era também daquele que falava, tá precisando, mas eu tinha trocado para dar, não adiantava muito, né? Então, pude chegar ao ponto de chegar lá e comprar as coisas que faltavam. Eu falei, eu gostei dessa brincadeira. Então, o que a gente aprende errado? A gente aprende primeiro, tem que fazer a caridade antes de resolver o problema da gente, né? Fazer caridade para a gente mesmo. Então, quando você melhora sua condição financeira, você consegue fazer mais também. Então, a prioridade nossa deveria ser o que eu comecei, né? Você pensar em resolver a sua vida financeira. Não necessariamente só fica nisso, você pode também fazer trabalhos voluntários, né? Lembra da questão do método de saúde Okada? Se baseia em você estar ajudando os outros, mas não ser como principal objetivo seu. O principal objetivo seu é estudar, né? Muitos estudantes estão fazendo o curso aqui, né? Ótimo, perfeito, está investindo em conhecimento, e o conhecimento vai te trazer uma qualidade de vida melhor, de conhecimento, de salário, você ganhando mais, você pode ter uma vida melhor e pode ajudar mais pessoas. E você investindo, você potencializa mais ainda isso, tá bom?
só dar uma esclarecida também, por que questão do investimento eu sou tão confiante nisso daí? Porque a Bolsa, eu não sei se vocês lembram, quando eu conversei com vocês no início, ela já teve valorização de 8 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 52 vezes. Então, se você pegar 10 mil reais, tá? Multiplicar por 100, isso dá 1 milhão de reais. Entendeu? Então, o que acontece? Por 10, 1 milhão. Então, 10 mil vira 1 milhão. Você está entendendo o potencial que a Bolsa te oferece? Agora, claro que não é em um dia, 2 dias, então, isso não existe. Se alguém prometer isso para você, está mentindo. Tá? O que acontece é ao longo do tempo. Então, um prazo assim, de 4, 5 anos tem bruscas valorizações. Porque, como eu mostrei para vocês também, a Bolsa ela varia assim em ciclos. Então, o que acontece? Você agora nós estamos num período que talvez começou a querer subir a Bolsa. Já esse ano ela já valorizou, né, com a perspectiva de uma mudança de governo que o mercado aposta que vai ocorrer. Então, o que acontece? Já teve uma boa valorização, já teve empresas aí que valorizaram aí 190%, tá? Nesse ano, das campeãs aí de valorização. Então, a ideia é você pegar esse rally, 1, 2, 3, 4, 5 anos, quando valorizar lá 8%, 8 vezes, 8% não, 8 vezes, 800%. Né? Então, ela vai valorizar 8 vezes, aí o que acontece? Você vende o que está caro, compra o que está barato e espera o próximo ciclo. Tá? Ou vende o que está caro, coloca na renda fixa. Espera mais 1, 2, 3, 4 anos. Caiu a bolsa, você faz o quê? Pega o dinheiro da renda fixa, mas você não precisa sair de todas as ações da bolsa, tem ação que ainda vai valer a pena você ficar, você vai vender as que estão muito caras. Colocou na renda fixa, por exemplo. Aí, quando a bolsa cai novamente, você compra, e mais 3, 4, 5 anos, valoriza, vende o que está muito caro, coloca o dinheiro na renda fixa, espera cair de novo, e assim se vai a brincadeira. Isso tem acontecido ao longo de aí, mais de 100 anos. Aqui no Brasil a bolsa é mais recente, mas nos Estados Unidos tem mais de 100 anos que isso acontece. Então, essa que é a brincadeira, você tem que ter paciência e disciplina. Então, você colocando, já que a gente não pode colocar logo uma fortuna, deixar lá e esquecer, o que a gente pode fazer? E aos poucos, colocando, tendo disciplina, por isso aquele encontro da gente ter passivo e ativo, né? De você priorizar, ter uma poupança. Não só por uma necessidade que você passa, né? Reserva de emergência, né? Bater na madeira aqui, ficar desempregado, por exemplo, então você ter um dinheiro para se manter até conseguir outro emprego, isso é reserva de emergência. E reserva de oportunidade vamos supor que amanhã o ministro da Economia, o Haddad, ele fale alguma besteira aí, para variar. As ações vão fazer o quê? Despencar. Né? As ações despencam. Então, você pega a reserva de oportunidade, compra, vendo que aquilo que está falando é só uma besteira, não vai comprometer, ou querendo, mesmo se for comprometer, sabendo que o mundo não vai acabar, que depois você vai recuperar. Igual a gente conversou de Banco do Brasil, que é um preço muito bom, só não estou comprando para agora, eu estou comprando para o futuro, ok. Pagar um dividendo, a empresa que não vai quebrar, tem um bom rendimento, entendeu? Então, essa que é a ideia, esse que é um mindset. Então, acho que deu para explicar bem aí. Espero que quem tiver interesse faça aí em outubro, a gente vai abrir uma turma para aprimorar um pouco mais as carteiras. Espero que vocês continuem investindo, né? Muitas pessoas me procuraram, agradeço o feedback, conversando pessoalmente aí, ou até mesmo pelo WhatsApp, né? Já estão montando suas carteiras, já estão comprando suas ações. Então, a ideia de chegar num curso avançado é a gente começar a olhar essas carteiras que estão montando e discutir. Eu começo o primeiro encontro, eu faço uma revisão sobre mercado financeiro, né, o que é ação, como é que compra e tal, e depois eu mostro 3 exemplos de carteira de ação, qual a estratégia dessas carteiras. E depois eu mostro a minha carteira, e discuto a minha carteira para a gente poder... Não tem certo ou errado, né? Vou mostrar a minha estratégia, você procurar tirar alguma coisa que preste, e mostra a estratégia de 3 outras casas de análise, que você assina, ela te dá indicação. Que a casa de análise, você assina, ela te dá uma indicação, ó, sei lá, 8 ações para você comprar, em ordem. Começa, essa é a primeira, essa é a segunda, e assim vai. Tá bom? E a casa de análise ela te dá relatório dessas ações aí. Né? Toda semana, todo mês, né? Tem monitoria e relatórios falando das ações. E tem um preço também alvo, né, dela, preço mínimo, desculpa.
preço que você vai comprar a ação, até que valor, teto, desculpa, o preço teto da ação. Até esse valor você compra. Se estiver acima disso, você segura a ação, não compra não. Tá? Ou então, está na hora de vender tal ação, ela perdeu o fundamento, está desinteressante, então a casa de análise te passa essas informações. Né? Então, ali eu vou mostrar 3 relatórios de casa de análise, vou discutir cada um deles com vocês, depois eu mostro a minha própria carteira e discuto com vocês. Vamos ver aqui mais coisas aqui. Pô, com certeza. Pode sim, não, em outubro, hein? Vamos ter contato aí, ó. Outubro começa essa nova turma, 6 encontros também, tá bom? Nessa turma avançada. Eu vou falar também de golpes que já ocorreram na história, para a gente poder estudar e aprender por que eles ocorreram, né? E se você aprende o que já aconteceu no passado, você se prepara, né? Se prepara para o presente. Então, esse é o objetivo, que a escola falha muito, né? Você aprende várias coisas, você não sabe para que você está aprendendo aquilo. Eu, pelo menos, né? Quando eu estudei, não se dava um sentido prático para aquilo. Depois de estudar tudo de novo por minha conta para poder entender. Até hoje, eu estudo história para poder entender qual o significado de tudo aquilo que aconteceu, né? O que estava por trás, o que ocasionou, para eu poder entender melhor o que acontece hoje. Tá certo? Então, é isso aí. Bom, gente, eu aí que eu tinha falado. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Fechou aí, obrigado às participações. A gente finaliza aí. Espero que vocês aí continuem caminhada rumo ao 1 milhão. Estamos em outubro. E também o grupo lá, se quiser continuar conversando, o grupo é para isso, né, gente? Vocês compartilharem ideias lá, assuntos, só para isso aquele grupo lá. Eu coloquei material extra, acho que um material bem interessante lá de vídeo, de livros. Tá? Tem um livro do Bazin, Décio Bazin, né? Faça Fortuna com Ações, um livro, pô, eu acho excelente aquele livro. Eu já li 3 vezes aquele livro já. Vontade de ler de novo, cara. Sempre se tira alguma coisa nova. Bom, mas é isso aí, gente. Obrigado aí pelas participações. Até a próxima aí. Valeu. Estamos às ordens aí.